Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos que já estão chegando aí para a nossa aula de escatologia. Uma boa noite a todos, né? Hoje é terça-feira, hoje é dia 4 de agosto de 2020. E nós estamos, então, fazendo um curso de escatologia, né? Todas as terças-feiras à noite. A gente faz uma live, então, ao vivo, né? Essa live depois fica salva aqui no meu perfil pessoal, na minha página também do Facebook. Também fica salva no meu canal do YouTube, tá? A gente sobe, né? Depois a gente sobe pro canal do YouTube, essa live também, e também fica no meu Instagram, que eu já vou ligar já, né? Nós estamos falando então sobre escatologia, né? Que é a doutrina das últimas coisas, tá? Então, dentro da teologia, nós temos várias subdivisões, né? De assuntos teológicos, né? Então, por exemplo, dentro da teologia, ou da assim chamada teologia sistemática, não é? O que é teologia sistemática, né, gente? É a teologia estudada de forma sistematizada, né? Porque a Bíblia é um livro que conta histórias, a história do povo de Deus, a história do povo de Israel, né? Os evangelhos contam a história da vida de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, né? Depois nós temos o livro de Atos, que conta a história da igreja. A gente tem as epístolas, que são as cartas que os apóstolos escreveram às igrejas. Então, essa é a Bíblia. A Bíblia não é um livro sistematizado, né? Ele não é um livro de teologia sistemática, né? Os teólogos que estudam a Bíblia, então, para melhor formular as doutrinas bíblicas, então, esses teólogos, então, eles fazem a sistematização das doutrinas, né? Isso é o que a gente chama de teologia sistemática, tá? E dentro da teologia sistemática, existem vários assuntos, vários temas, vamos dizer assim, dentro da teologia sistemática. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos. A gente tem bibliologia, né? Que é a doutrina das escrituras, né? A gente tem, por exemplo, cristologia, que é a doutrina a respeito de Cristo. A gente tem, por exemplo, pneumatologia, que é a doutrina a respeito do Espírito Santo. Temos antropologia, a doutrina a respeito do homem. Hamartiologia, a doutrina a respeito do pecado, né? Eclesiologia, né? A doutrina da igreja, entendeu? E dentre esses vários temas, nós temos o tema da escatologia, que é o que a gente está estudando, que é a doutrina das últimas coisas, o que a Bíblia fala sobre os acontecimentos dos últimos dias. Então, percebe o que é a teologia sistemática? A teologia sistemática é isso: você pega um tema e você sistematiza esse tema. Então você reúne todos os textos bíblicos que falam sobre esse tema e faz uma sistematização da doutrina, para ficar mais fácil da gente estudar, da gente entender, tá? Então, no caso da escatologia, em que consiste o estudo da escatologia? Consiste em nós estudarmos tudo que a Bíblia fala sobre o final dos tempos, né? A Bíblia não fala o tempo inteiro sobre os acontecimentos dos últimos dias, mas há trechos que falam sobre esse assunto, né? Então, por exemplo, nós temos vários textos no livro do profeta Daniel, nós temos o livro de Apocalipse, né? Que é um livro de revelação do que acontece nos últimos dias. Nós temos os profetas mesmo do Antigo Testamento, vários profetas trazem profecias a respeito dos últimos dias. Nós temos o sermão escatológico do Senhor Jesus, né, que a gente tem sempre falado aqui,
que está registrado em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Nós temos, mesmo nas epístolas de Paulo, nós temos alguns textos que falam, né, que falam sobre esse assunto, né, que são textos escatológicos. Então, o que é a escatologia? É nós reunirmos todos os textos das Escrituras, independente de em que parte estejam esses textos, nós reunimos esses textos, organizamos esses textos, sistematizamos esses textos, para que nós possamos, então, entender essa doutrina específica, tá? Então, estamos aqui estudando escatologia, né? Nós já tivemos 3 aulas, só recordando aqui. Nós tivemos a primeira aula, nós falamos sobre o sinal dos tempos, né? Então nós falamos sobre os sinais que estão aí ocorrendo, né? Os sinais que o Senhor Jesus já havia predito lá no seu sermão escatológico, lá em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, Jesus já tinha predito o que Jesus mesmo chama ali no texto de princípio das dores, né? O princípio das dores, guerras, rumores de guerras, terremotos, falsos cristos, né? Epidemias, né? Que a gente está vivendo hoje, essas epidemias. Enfim, a gente falou disso na primeira aula, não vou aqui refalar ou falar tudo novamente, né? Na segunda aula, a gente falou sobre o estado eterno, né? Desculpa, o estado intermediário, perdão, um lapso aqui. Nós falamos sobre o estado intermediário, tá? A gente falou sobre a morte, né? E o estado intermediário, que é aquele hiato, vamos dizer assim, entre a morte física e a ressurreição do corpo, tá? Então, nós falamos isso. Se você não ouviu a segunda aula, ouça, a gente explica ali a questão do estado intermediário, o estado da alma entre a morte e a ressurreição, né? Inclusive, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da ressurreição, tá? Mas o que é a ressurreição, então? É a alma e o espírito se reunirem ao corpo que havia morrido, né? Que havia sido sepultado. Só que um corpo agora glorioso, um corpo incorruptível, tá? Mas entre a morte e a ressurreição, nós temos esse estado intermediário, né? E a segunda aula foi sobre isso. A gente falou bastante sobre esse assunto. Na aula passada, na terceira aula, nós falamos sobre as 70 semanas de Daniel, né? Então nós vimos ali que Deus revela para o profeta Daniel que 70 semanas estavam determinadas sobre o povo judeu, sobre o povo de Israel, não é? E nós vimos ali que dessas 70 semanas, a gente viu que são semanas de anos, né? 70 semanas, não de dias, mas 70 semanas de anos, tá? Então, 70 semanas de anos, né? Como cada semana tem 7 dias, né? Mas no caso de semanas de anos, uma semana de ano são 7 anos. Então, 70 semanas de anos equivale a 490 anos. A gente viu isso na aula passada. Então Deus falou ali naquele momento ali, que Daniel estava orando, Deus falou para ele que 70 semanas estavam determinadas, né, sobre o povo judeu, o povo de Israel, né? E aí que esse período de 70 semanas começava com a saída da ordem para restaurar a cidade de Jerusalém, e que dessa saída da ordem para restaurar Jerusalém até o ungido, que é Cristo, isso está lá em Daniel capítulo 9, a gente já falou, tá? Da saída da ordem para restaurar Jerusalém até o ungido, que é Cristo, nós tivemos 69 semanas, né? Ou seja, 483 anos. E aí ficou faltando uma semana, né? Das 70 semanas profetizadas lá, em Daniel, ficou faltando uma semana, que nós entendemos então que essa última semana
é o período da grande tribulação, tá? Que é um período que vai ocorrer mais adiante. Então, entre a 69ª e a 70ª, entre a 69ª e a 70ª semana, nós tivemos aí um intervalo, né? Nós temos aí um parênteses, nós temos aí o que os teólogos dispensacionalistas chamam de uma dispensação, que é a dispensação da igreja, né? Nós temos esse período da igreja, que é o período que a gente está vivendo, né? Nós temos um parênteses aí, né? Assim que terminou a semana de número 69, né? Assim que se completaram os 483 anos, e aí na sequência Cristo morreu, né? Tá lá no texto, a cidade de Jerusalém foi destruída, né? Então abriu-se esse parênteses na história, esse parênteses temporal, que é o período da igreja, a dispensação da igreja, né? E aí, quando se encerrar esse período da igreja, então começa a última semana, né? A última semana, a 70ª semana, a semana de número 70, que terá duração de 7 anos, que essa última semana, ela é exatamente, ela diz respeito exatamente ao período da grande tribulação, tá? Aos 7 anos da grande tribulação esta que está descrita no livro de Apocalipse, tá? Em detalhes, né? Também está descrito no sermão escatológico de Jesus, tal, mas no livro de Apocalipse a grande tribulação ela é descrita em detalhes, tá? Então veja, perceba, não sei se está dando para você perceber, a gente está num processo construindo, né? Construindo aqui um conhecimento, tá? Então, gente, por que a gente estudou, né, as 70 semanas antes do arrebatamento? Por quê? Porque nós entendemos que o arrebatamento da igreja, ele acontece, então, vamos dizer assim, imediatamente antes, preste atenção nisso, o arrebatamento da igreja, ele acontece imediatamente antes desse período chamado Grande Tribulação, que é ou corresponde à 70ª semana de Daniel, que é a semana de número 70, a última semana que falta acontecer. 69 já aconteceram, falta uma. Então essa uma que falta acontecer corresponde à grande tribulação, 7 anos. Então nós entendemos que assim, no calendário escatológico de Deus, bíblico, o próximo evento a acontecer é o arrebatamento da igreja, tá? Ou seja, a gente está vivendo esse período, esse parênteses, essa dispensação da igreja. Nesse período estão ocorrendo, né, aqueles acontecimentos que Jesus chamou de o princípio das dores, né? Mas assim, além desses acontecimentos que são os princípios, além desses acontecimentos que dizem respeito ao princípio das dores, o próximo evento, né, no calendário escatológico, vamos dizer assim, é o arrebatamento da igreja, que ocorre imediatamente antes do início da grande tribulação de 7 anos, tá? E aí, então, quem está acompanhando as aulas, eu sempre falo que a gente estaria definindo os termos, né? Então, hoje aqui, ó, eu vou começar fazendo essa definição de termos, tá, gente? De alguns termos, tá? Na aula passada eu terminei definindo alguma coisa já, mas hoje eu quero definir 3 termos, tá? 3 termos aqui que tem a ver com essa questão, né, do arrebatamento da igreja, tá? Exato, porque a gente vai falar sobre esse assunto hoje, o arrebatamento da igreja. Então existem 3 visões, né, entre os teólogos. Existem 3 visões sobre a questão do arrebatamento da igreja, tá? Então, a primeira, que é a que a gente adota, que a gente vai falar aqui hoje um pouquinho mais, é a visão pré-tribulacionista, tá? Pré-tribulacionista. Por que chama
pré-tribulacionista? Porque nós acreditamos, então, que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Tá vendo? Pré-tribulação. Então, travou aqui um pouquinho, voltamos. Eu estou aqui até falando com vocês, eu estou aqui tão empolgado que eu esqueci de ligar aqui o Instagram, né? Mas vamos ligar aqui o Instagram para o pessoal que quiser assistir aqui pelo Instagram, assistir conosco. Né? Vamos ligar aqui, só um instantinho. Ok, muito bem. Então, nós estamos aqui na nossa quarta aula de escatologia, do curso de escatologia. Hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos santos. Então, eu estava dizendo aqui para o pessoal que estava no Facebook, né? A gente estava definindo, então, esses termos aqui que são usados na teologia, mais especificamente na escatologia, né? Então, pré-tribulacionismo. O que é pré-tribulacionismo? São aqueles como eu, por exemplo, né, como a denominação a qual eu faço parte, a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, nós somos, né, pré-tribulacionistas, ou seja, nós acreditamos que o arrebatamento da igreja... O que é o arrebatamento? A gente já vai explicar daqui a pouco. Mas a gente crê que o arrebatamento da igreja acontece, então, antes do início da grande tribulação. Aqueles 7 anos que perfazem a semana de número 70, lá de Daniel, a 70ª semana de Daniel, 7 anos também conhecido como grande tribulação, né? Mas nós temos também outros teólogos, outros estudiosos da Bíblia, que eles acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Por que no meio? Né? Porque quem viu a aula passada, quem lembra da aula passada, há de se recordar que a gente falou que o anticristo ele vai fazer uma aliança no início, né? No início desse período da grande tribulação, o anticristo vai fazer uma aliança com Israel, com os judeus. Só que no meio da semana, diz lá, Daniel 9:27, no meio da semana ele vai quebrar esse pacto, essa aliança. Né? No meio da semana, né? Diz lá em Daniel 9:27, né, que o anticristo ele vai fazer uma aliança de uma semana com os judeus. Né? De uma semana. Uma semana de anos, 7 anos. Né? Só que no meio da semana ele vai quebrar essa aliança. Então, por isso e por outros detalhes também, os midi-tribulacionistas, esse é o termo que se usa, essa é a designação que se usa, os midi-tribulacionistas acreditam que o arrebatamento da igreja vai ser no meio da grande tribulação. Tá? Então, a igreja passaria pelos primeiros 3 anos e meio da 70ª semana, mas seria arrebatada bem no meio da grande tribulação. E existem também, né, aqueles teólogos que são pós-tribulacionistas, né? Ou seja, eles acreditam que a igreja vai passar por todo o período da grande tribulação, né? Vai passar pelos 7 anos de tribulação aqui, e o anticristo aí fazendo e acontecendo, e a igreja aqui também. Tá? Esses são os pós-tribulacionistas, ok? Bom, a gente não vai falar isso hoje, tá? Numa próxima aula eu vou explicar melhor por que nós, ou eu particularmente, né, nós adotamos a visão pré-tribulacionista. Por que, né, nós acreditamos, com que bases bíblicas, quais os argumentos que nós temos para acreditar que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, ou seja, porque nós adotamos a visão pré-tribulacionista. Eu vou tentar falar isso numa outra aula, hoje não vai dar para falar isso. Hoje eu quero me concentrar na questão do arrebatamento propriamente dito, tá, gente? O arrebatamento da igreja. Então, veja, uma coisa importante, né, para a gente começar aqui, a gente tem que entender o seguinte: nós temos que distinguir
o arrebatamento da igreja, da segunda vinda propriamente dita de Jesus, que é chamada por alguns teólogos de revelação de Cristo. Tá? No arrebatamento, Cristo vem, a gente vai ver aqui no texto, né? No arrebatamento da igreja, Cristo ele vem para arrebatar a igreja. A igreja vai se encontrar com Cristo nos ares. Mas nesse momento do arrebatamento, Cristo não vem à terra. Ele não coloca os pés aqui na terra. Né? Cristo arrebata a igreja. A igreja se encontra com Cristo nos ares e volta para o céu. Né? Cristo volta para o céu e aí começa a grande tribulação, 7 anos de grande tribulação. Tá? E aí no final dos 7 anos da grande tribulação, aí sim acontece a chamada revelação de Cristo, que é a segunda vinda, em que ele vem literalmente, Cristo vem. Né? Ele desce, né? Literalmente, tá certo? Ele, como diz a Bíblia, todo olho verá, né? Então, a revelação de Cristo, aquela vinda visível, tá? A vinda visível de Cristo, a segunda vinda, né? A vinda visível de Cristo, ela acontece no final da grande tribulação, onde Cristo vem e derrota, né, o anticristo. E aí, Jesus voltando, no final dos 7 anos, da 70ª semana de Daniel, no final da grande tribulação, ele voltando, ele estabelece o que a gente chama o reino milenar. Gente, tem muita coisa para a gente falar sobre esse assunto, tá? Ainda nas próximas aulas, espero que você fique aí conosco, não desanime, fique aí, porque tem muito assunto, muita coisa interessante para a gente olhar, para a gente pensar, para a gente, né, para a gente meditar, tá? Mas é isso, você vê que aqui eu já estou dando para você um panorama da sequência de eventos escatológicos, tá? De acordo com uma visão pré-milenista, pré-tribulacionista, tá? Então, de acordo com a visão pré-milenista, ou seja, pré-milenismo significa o quê? Jesus volta antes do milênio, pré-milênio, pré-milenismo, Jesus volta antes do milênio. E pré-tribulacionista, pré-tribulacionismo, a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Então essa é a minha visão escatológica. Pré-milenista, pré-tribulacionista. Na sequência de eventos, a gente tem o quê? Vou repetir, né? Porque como uma pessoa que trabalha na área de ensino, a gente sabe que o aprendizado vem pela repetição. Por isso que eu sempre incentivo, ouça a aula outras vezes, né? Porque aí vai entrando, vai clareando na sua mente, tá certo? Eu, às vezes, quando eu acho uma mensagem boa, uma aula boa aí na internet, no YouTube, gente, eu ouço várias vezes, né? Ouço várias vezes para poder fixar bem, né? Quando é um assunto que eu entendo que é importante, tá? Então eu estou dando aqui a sequência dos eventos escatológicos. Claro que ao longo das aulas eu quero ir mostrando para vocês isso na Bíblia, né? Porque não adianta eu falar aqui sem ter base bíblica. Né? Para nós o que é importante é a base bíblica, é a base escriturística. Então, aos poucos a gente vai construindo esse conhecimento em cima das escrituras, tá? Mas para você entender bem, para ficar claro na sua mente. Então a gente está aqui vivendo um período, hoje a gente já está vivendo um período que é chamado princípio das dores, né? O próximo evento nesse calendário escatológico, o próximo evento é o arrebatamento da igreja, tá? Depois ocorre a grande tribulação, que é a 70ª semana de Daniel, tá? A grande tribulação. No final da grande tribulação, que dura 7 anos, no final da grande tribulação acontece a segunda vinda de Jesus, em que todo olho verá a revelação de Cristo, né? Acontece a revelação de Cristo no final
da grande tribulação, e aí estabelece-se o reino milenar, que é quando Cristo vai reinar, ele próprio, o próprio Senhor Jesus vai reinar, né, sobre toda a terra, vai estabelecer um reino. O milênio vai ser um reino de justiça, de paz, de equidade, né? Coisa que os seres humanos nunca conseguiram fazer em toda a história, em todos os sistemas de governo que se tentou, né? O ser humano não conseguiu, mas o Senhor Jesus vai estabelecer aqui na face da terra, durante 1000 anos, um reino de justiça, de equidade, tá? E aí, no final dos 1000 anos, claro que tem vários detalhes aí, né? Tem ressurreições, tem julgamentos, né? Tem vários detalhes, tem prisão de Satanás no início do milênio, tem a soltura de Satanás no final, tem vários detalhes que a gente vai estudar aos poucos, mas depois do milênio nós temos o que a gente chama de estado eterno, tá? O estado eterno, que aí é o estado definitivo, é o estado eterno, tá bom? Bom, vamos aqui, gente, vamos olhar alguns textos bíblicos, tá? Nós vamos aqui hoje ver, vamos tentar ver aqui pelo menos 3 textos que falam sobre o arrebatamento da igreja, tá? O primeiro deles está no Evangelho de João, tá? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3, ok? João, capítulo 14, versículo 3, né? Lembre-se aqui que qual é a ocasião aqui? Aqui é a quinta-feira, tá? Quinta-feira, Jesus está aqui na última ceia com seus discípulos, semana da paixão, né? Quinta-feira à noite, Jesus está ali com seus discípulos na última ceia, naquele momento que ele lava os pés dos discípulos, tal, ele dá várias orientações, e aí nesse contexto Jesus fala aqui, né? Olha, ele diz assim, eu vou ler do versículo 1, tá? Para a gente pegar aqui no contexto. Então Jesus diz assim, olha, João 14, 1. Não se turbe o vosso coração. Tá? Porque os discípulos estavam ali preocupados, né? Então Jesus fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Aí Jesus fala assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, se não fosse assim, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então Jesus fala aqui que na casa do meu pai há muitas moradas. Ele diz aqui, eu vou preparar lugar para vocês nessas moradas, né? Eu vou preparar lugar para vocês nessas moradas. E o verso 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Né? Então, os teólogos, né, dispensacionalistas, que é outro termo que depois, mais adiante, a gente pode tentar definir para vocês, né? Mas os teólogos dispensacionalistas, os teólogos pré-tribulacionistas, eles veem aqui então já uma menção ao arrebatamento da igreja. Quando Jesus diz aqui, né, no verso 3, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, né? Para que onde eu estou estejais vós também. Então você vê aqui, porque o que acontece? A segunda vinda de Cristo, né, aquela vinda em que todo olho verá, em que ele vai descer literalmente aqui na face da terra, é uma vinda para derrotar o anticristo, né? Entendeu? Nos parece assim, um contexto diferente. Aqui, por exemplo, Jesus está falando de um momento que ele volta para receber os discípulos. Ó, né? E quando eu for
e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, né? Para que onde eu estou, estejais vós também. Então, parece, né? As escrituras parecem mostrar, é o que a gente acredita, que o arrebatamento da igreja é um momento para a igreja. É um momento que Jesus vem para arrebatar a igreja. É um momento que Jesus não vem para trazer juízo, né? Como no final da grande tribulação, que ele vem para julgar o anticristo, né? Que ele vem para derrotar o anticristo, o falso profeta, e, né? Enfim, naquele momento em que todo olho verá, né? O arrebatamento da igreja, a gente entende que não tem a ver com esse momento. O arrebatamento da igreja é um momento mais íntimo, vamos dizer assim, é um momento mais de Cristo com a igreja, né? Ele cumprindo essa promessa aqui, ó, que ele diz aqui, que ele, né? Quando eu for, e a gente sabe que ele já foi, né? Ele já foi, ele já ascendeu aos céus, tá certo? Depois da sua ressurreição, ele já foi. Ele diz aqui, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então aqui é uma coisa mais íntima, entre Cristo e a igreja, ou seja, o arrebatamento. Porque quando Paulo descreve, a gente já vai ver lá, quando Paulo descreve o arrebatamento, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele está falando desse momento, é os mortos em Cristo ressuscitando primeiro, e nós, os que estivermos vivos, sendo arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. É um momento entre Cristo e a igreja. É um momento íntimo, né, em que o noivo vem buscar a noiva. Tá certo? Não é um momento em que Cristo vem para julgar, né, em que Cristo vem para derrotar definitivamente ali o anticristo. Tá certo? Então, a gente entende isso, gente, que o arrebatamento, ele é um momento anterior da segunda vinda propriamente dita, tá? Tem alguns teólogos que gostam de falar que a segunda vinda de Cristo tem duas fases, né? A primeira fase, o arrebatamento, e a segunda fase, a segunda vinda em que todo olho o verá, né? E ele vai então vir literalmente, colocar os pés dele aqui na face da terra, né? E colocar ordem nas coisas, porque quando você lê ali no livro de Apocalipse, você vê que, né, o anticristo, o falso profeta, né? Ou seja, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, eles causam o caos aqui na face da terra, tá certo? Então, na segunda vinda, em que todo olho o verá, na revelação de Cristo, como dizem alguns, então ali é para colocar ordem. A coisa está totalmente desordenada por causa do anticristo, né? Então, Cristo veio para colocar ordem e estabelecer o reino milenar, né? Mas o arrebatamento é uma vinda, né? É uma vinda invisível, vamos dizer assim, em que somente a igreja vai vê-lo, vai se encontrar com ele nos ares, né? Agora, no final da grande tribulação, não. Aí, como diz a Bíblia, todo olho o verá, né? Bom, gente, deixa eu ver aqui o que a gente pode seguir aqui, né? Eu tô com um autor aqui, que é esse livro aqui, é o Leon J. Wood, né? A Bíblia e os Eventos Futuros. É um livro muito interessante, bem prático, bem fácil de entender, né? E aqui ele fala, né, que essa passagem que a gente leu aqui de João 14:3, tá? Essa passagem aqui, ela revela algumas coisas sobre o arrebatamento, tá? A primeira coisa, ele diz aqui, é que será um evento programado. Por quê? Na hora da sua despedida, Cristo já avisava o seu retorno para os discípulos, tá? Então veja, ainda que a gente não sabe, né? Esse autor até aqui ele diz, não há meio de saber quando vai ocorrer o arrebatamento, né? Diz aqui
Inclusive, ele diz, né, que o arrebatamento ele vai desencadear outros eventos, né, que vão se seguir. Então, a gente já falou sobre isso agora há pouco, tá? O arrebatamento da igreja ele pode acontecer a qualquer momento, né? Pode acontecer, ele pode acontecer hoje à noite, né? O arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. Por isso que nós temos várias passagens na Bíblia em que Jesus falou que a gente tem que ficar alerta. Temos várias passagens, não sei se eu vou ter tempo de falar hoje aqui, mas a gente tem várias passagens em que Jesus disse que nós temos que ficar atentos, alertas. Por quê? Porque o arrebatamento ele é um acontecimento que pode acontecer a qualquer momento, tá? E pelo que a gente tem visto, né, de cumprimento até do sermão escatológico de Jesus, do princípio das dores, esse evento, ou seja, o arrebatamento, ele poderá ser num futuro muito próximo. Tá? Ele poderá ocorrer num futuro muito próximo. Então, assim, independentemente da gente saber quando, uma coisa é certa. Esse é um evento programado, ele está programado. Né? Ainda que nós não saibamos, ele está programado, ele vai acontecer. Cristo já disse aqui, eu voltarei. Tá? Então, é um evento programado, porque na hora da sua despedida aqui dos discípulos, você vê que aqui, esse texto aqui, esse versículo aqui, essa palavra de Jesus para os discípulos, foi dita na quinta-feira à noite, antes da sexta-feira da paixão, quando Jesus é crucificado. Então, Cristo aqui, na hora da sua despedida, ele já avisava o seu retorno para os discípulos. Outra coisa que esse texto destaca também é que essa passagem, outra coisa que ela revela sobre o arrebatamento, é que ele é relevante aos seguidores de Cristo. O arrebatamento ele é relevante aos seguidores de Cristo. Né? Porque aqui Jesus ele falava somente aos discípulos quando ele fez essa promessa aqui. Ele falava somente para os discípulos quando ele fez a promessa aqui, de que ele voltaria. Né? Outra coisa interessante é que o retorno de Cristo para os seus, para a sua igreja, será um retorno pessoal. Ele próprio virá. Ele diz, eu voltarei. Ele próprio virá. Né? Ele não vai mandar um anjo, né? Ele não vai mandar, um outro representante. Ele virá, ele diz, eu voltarei. E quando Paulo descreve o arrebatamento, lá em 1 Tessalonicenses 4, a gente vai ver, é Cristo que vem buscar a igreja. Né? É Cristo que vem arrebatar a igreja. Tá? Então, deu uma travadinha aqui no Facebook, né? Ok, mas acho que já voltou. Vamos lá, então continuando aqui. O quarto detalhe, né, que é destacado aqui é que a igreja vai sair do mundo, gente, tá? A igreja, no arrebatamento, a igreja não permanecerá aqui na terra, né? Não é que a igreja vai ficar aqui em uma posição melhorada, tá? Mas a igreja vai ser levada da terra para o céu. Isso é o arrebatamento, tá? A igreja vai ser retirada do mundo, tá? Ela vai ser levada da terra para o céu no arrebatamento, ok? Então são alguns detalhes aqui que esse texto traz, né? Então você imagina, né, gente, esse evento do arrebatamento, ele é um evento fantástico, né? Existem até filmes, né, que falam sobre isso, né? Às vezes os filmes, na maioria das vezes, eles não são muito fiéis aos fatos bíblicos, né? Ou eles são um pouco assim fantasiosos, né? Como a gente tem até uma série aí, uns livros, né, chamados Deixados para Trás, aí depois parece que saíram os filmes também, né? Então, assim, é um relato meio fantasioso e tal, mas a gente pode imaginar, né, gente? Imagina esse momento na história humana. Imagina o sumiço, né, de milhares, quem sabe milhões de pessoas que vão sumir
sem, vamos dizer assim, sem deixar rastro, né? Porque uma coisa é quando uma pessoa morre, por exemplo, sempre tem o corpo, né? Tá certo? Por exemplo, quando uma pessoa desaparece, então, e suspeita-se que essa pessoa morreu, sempre tem o corpo, né? Então procura-se o corpo. Onde está o corpo? Tá certo? Mas nesse momento do arrebatamento da igreja, nós vamos ter um sumiço de milhares, milhões de pessoas ao redor de todo mundo ao mesmo tempo. E essas pessoas não vão deixar rastro, vamos dizer assim, não vai ter corpo para enterrar, né? Não vai ter, as pessoas simplesmente vão desaparecer, porque elas vão ser arrebatadas para encontrar o Senhor nos ares. Então, assim, você imagina o impacto que vai ocorrer nesse momento, né? Na face da Terra, na história humana. Vai ser um impacto muito grande, tá certo? Porque muita gente vai desaparecer, isso vai ser, certamente vai ser noticiado pela imprensa, né? E tudo mais. Bom, gente, vamos para o texto de 1 Tessalonicenses, então. Agora eu gostaria que você, se você tiver aí com a sua Bíblia, vá comigo lá para o texto de 1 Tessalonicenses, né? Onde fala então sobre o arrebatamento, uma das principais passagens na Bíblia sobre o arrebatamento, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, tá? Aliás, as duas cartas que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, grave isso, gente, as duas cartas que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, elas são cartas que têm muito material escatológico, tá? Por quê? Porque a igreja de Tessalônica, né, onde viviam os Tessalonicenses, né? Os Tessalonicenses viviam na cidade de Tessalônica, tá? Então, a igreja que estava nessa cidade de Tessalônica tinha muitas dúvidas em relação a essas questões escatológicas, em relação aos acontecimentos dos últimos dias, tá? Então, o apóstolo Paulo, nas duas cartas que ele escreve aos Tessalonicenses, ele fala de questões escatológicas, ele tenta sanar algumas dúvidas, tá? Desses cristãos, e fazendo isso, né, fica registrado para nós, o texto bíblico ficou registrado, então temos muitos detalhes, temos muito material aqui escatológico, muito importante na teologia, né, na doutrina cristã, especificamente nesse assunto escatologia, tá? Então, olha, aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, vamos ler lá comigo? Eu gostaria que você lesse, a gente vai comentando aqui o texto com calma. Olha, diz assim, 1 Tessalonicenses 4,13, né? Paulo diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança, né? Então, veja, aqui alguns comentaristas da Bíblia até acreditam, né, que uma das dúvidas que os crentes ali da igreja de Tessalônica estavam tendo era em relação aos que morreram, né? Aos que morreram em Cristo, os que morreram salvos, né? Eles tinham dúvidas em relação a eles, né? Ao que seria deles por ocasião da segunda vinda de Jesus, tá? Eles tinham essas dúvidas. Então, o apóstolo Paulo escreve aqui. Veja só, você tendo esse contexto que eu acabei de dar, olha só como fica mais claro esse versículo, né? Então, Paulo está falando: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Os que dormem aqui, gente, quer dizer os que morreram. Tá? Como a gente viu na segunda aula sobre a morte e o estado intermediário, dormir aqui é no sentido figurado. Tá? No sentido de que é um período, né, esse estado intermediário entre a morte e a ressurreição, é um período que
que tem um tempo determinado para terminar, tá certo? Então, não é que a gente explicou aqui na segunda aula, não é que as pessoas que morreram em Cristo estão dormindo, literalmente. Não, elas estão conscientes, estão com Cristo, né? A gente viu aqui vários argumentos em relação a isso na segunda aula aqui do nosso curso de escatologia, tá? Então, ele está falando aqui, o apóstolo Paulo está falando, não queremos, irmãos, que sejais ignorantes, que vocês ignorem, né? Com respeito aos que dormem, aos que morreram, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então, aqueles que não têm Cristo não têm esperança, né? E eles se entristecem, né? Mas nós, quando nós temos um ente querido, né, um parente que morreu em Cristo, irmão, que morreu em Cristo, né? Nós temos esperança. Claro que nós ficamos tristes ali num primeiro momento pela separação, né? Mas nós não precisamos, né, manter aquela tristeza dentro de nós, porque nós temos esperança, tá certo? E aí o versículo 14 diz assim, olha, pois, olha só o que ele diz aqui, pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, olha só, Jesus morreu e ressuscitou, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Gente, isso aqui é fantástico. É fantástico. Preste atenção nisso. Quando Jesus tiver, né, vindo arrebatar a igreja, irmãos, aqui ele está falando do arrebatamento. Você vai ver aqui, a gente vai ler aqui, a gente vai continuar lendo aqui. Preste atenção. Jesus está falando o apóstolo Paulo está falando do arrebatamento aqui. Tá? E aí ele está falando, aqui, ó, verso 14, eu quero ler novamente, né? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e nós cremos, né? Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, gente. Então, quando Jesus estiver vindo arrebatar a igreja, ele está trazendo com ele os que dormem, ou seja, ele está trazendo as almas dos que morreram em Cristo com ele. Ele está trazendo. Tá? Então, essas almas não, não estão dormindo, né? Como eu falei aqui, dormir aqui, tá? Eu até anotei aqui, ó, a referência à morte do salvo como dormir é usada para enfatizar a natureza temporária de tal acontecimento, né? Por quê? Porque vai acontecer a ressurreição. A gente já falou isso aqui, né? A alma do salvo, daquele que morreu em Cristo, a alma, o espírito, está com Cristo no céu, nesse momento. Né? Está aguardando o quê? A ressurreição do corpo. Tá certo? E aqui, é aqui que vai acontecer. Gente, preste atenção. Aqueles que morrerem em Cristo, olha, a gente não sabe, no nosso caso, se quando Jesus arrebatar a igreja, nós vamos estar vivos ou não, certo? Mas, de uma certa maneira, não faz diferença, porque aqui o texto diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, subiremos para encontrar com o Senhor no ar, né? Então, nesse sentido, não vai fazer muita diferença, mas assim, se você tem um ente querido que morreu em Cristo, ou se você mesmo morrer antes do arrebatamento da igreja, meu amigo, você está aqui, ó. Você está aqui, ó. Porque diz aqui que Jesus trará em sua companhia os que dormem. Então, quando ele está vindo para arrebatar a igreja, ele está trazendo a alma dos que morreram salvos, as almas dos que morreram salvos, para acontecer a ressurreição, onde então, né, o corpo ressuscitado, agora incorruptível,
vai se reunir novamente com a alma e com o espírito. Tá certo? É aqui que vai acontecer, né? Então eu acho fantástico aqui, porque o texto é muito claro, né? Diz aqui, ó, o versículo 14 diz que Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Né? Os que dormem. As almas dos que morreram em Cristo estão sendo trazidas para se reunirem novamente ao corpo. Só que agora não mais um corpo corruptível, não mais um corpo, né, mortal, mas um corpo incorruptível, um corpo imortal, um corpo glorioso, tá certo? Então veja, olha só, o versículo 15, vamos lá, versículo 15. Esse texto aqui é fantástico, né, gente? Esse texto aqui a gente precisa ler com calma, estudar, ler comentários, tá? Então, olha, o versículo 15 diz assim, o apóstolo Paulo está falando, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Eu quero enfatizar que Paulo diz aqui, é palavra do Senhor, tá? É palavra do Senhor, ou seja, era uma revelação que Deus tinha dado para ele. Então, é uma palavra que tem toda a autoridade. Versículo 15, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, o que? Isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Tá? Nós, os que ficarmos vivos, né, até a vinda do Senhor, de modo algum nós vamos preceder os que dormem. Ou seja, os que dormem, os que morreram em Cristo, vão ressuscitar antes. Antes de nós, os vivos, termos os nossos corpos transformados em corpos incorruptíveis, né? Vamos continuar no texto aqui, que aí vai ficar mais claro, olha. Aí o verso 16, olha só. Diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, o Senhor, né? O Senhor Jesus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, não são todos os mortos, preste atenção, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Por isso que a gente fala arrebatamento da igreja, né? Nós seremos arrebatados, né? Juntamente com eles. Eles quem? Os mortos que acabaram de ressuscitar. Juntamente com eles. Entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor, né? E aí ele termina essa sessão dizendo, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras, tá? Então, gente, olha, vamos lá. A gente tem muitos detalhes aqui que eu quero destacar aqui para vocês nesse texto, tá? Vamos lá. Ele diz aqui o seguinte, vamos pegar aqui, eu fiz aqui no meu esboço aqui, eu vou amanhã eu coloco no meu blog, tá? Toda semana eu estou colocando no blog, ok? Na quarta-feira, geralmente, na terça-feira a gente tem a aula e na quarta-feira eu coloco o esboço da aula no blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, ok? Basta você procurar no Google, blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, coloca lá, blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, arrebatamento da igreja. Coloca assim no Google que você já vai achar, vai vir para você. Eu vou tentar colocar isso amanhã, tá bom? Não sei que hora que eu vou conseguir, mas amanhã eu coloco. Vou tentar colocar logo cedo. Porque assim, quem quiser ver aqui, pode acompanhar pelo esboço também, né? Então veja, aqui eu coloquei o seguinte, a sequência do arrebatamento, né? Então, primeiro,
vamos pegar algumas partes desse texto aqui, a sequência do arrebatamento. O Senhor mesmo, diz aqui, dada a sua palavra de ordem. Tá? Então aqui, esta palavra de ordem, dada pelo Senhor, possivelmente se refira a uma ordem, né, que o Senhor dá para que os mortos sejam ressuscitados e, na sequência, imediatamente, né, os que estiverem vivos tenham seus corpos transformados num abrir e fechar de olhos. Então, não sei se deu para você perceber. Por exemplo, digamos que nós estejamos vivos quando do arrebatamento da igreja. Então, esse nosso corpo aqui, esse seu corpinho aí, ele vai ser arrebatado. E ele vai ser transformado de corpo corruptível, mortal, para um corpo incorruptível, para um corpo imortal, para um corpo glorioso. Isso vai acontecer, o próprio apóstolo Paulo, em outro texto que a gente vai tentar ler daqui a pouco, ele fala que isso acontece no abrir e fechar de olhos. É uma coisa muito rápida, gente. Muito rápida. Então, assim, os mortos ressuscitam, né? Então, Jesus já está vindo, como diz o texto aqui, ele já está trazendo em sua companhia os que dormem. Ele já está trazendo em sua companhia as almas, os espíritos daqueles que morreram em Cristo e que estão com ele no céu. Tá? Então ele está trazendo em sua companhia os que dormem. Aí acontece a ressurreição. Né? Os corpos que estão sepultados, estão em decomposição, já viraram cinza, milagrosamente, sobrenaturalmente, esses corpos vão ressuscitar. Só que vão ressuscitar num estado glorioso, incorruptível. E aí acontece a reunião, né, da alma e do espírito com o corpo glorioso, com o corpo incorruptível. E, ato contínuo, os que estiverem vivos terão seus corpos transformados, também em corpos incorruptíveis. Então, o que acontece? O corpo ressuscitado, dos que acabaram de ser ressuscitados no momento do arrebatamento, é igual ao corpo dos que não morreram, mas que tiveram seus corpos transformados. Entenderam? São corpos gloriosos, corpos incorruptíveis. Então, tanto os que tinham morrido em Cristo, como os que não tinham morrido, que estarão vivos no momento do arrebatamento, né, terão corpos da mesma natureza, corpos gloriosos. Só que no caso de quem havia morrido em Cristo, esse corpo vai ser ressuscitado. E vai ressuscitar glorioso. E o que estiver vivo vai ter o seu corpo, né, que não foi sepultado, porque a pessoa está viva, mas vai ter esse corpo transformado num corpo glorioso, num corpo incorruptível. E aí, então, a igreja está arrebatada. Né? Tanto dos que tinham morrido em Cristo, como os que não tinham morrido ainda, que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento, vão, né, se encontrar com o Senhor nos ares, como diz aqui. Né? Os mortos ressuscitam primeiro, depois os que estiverem vivos serão transformados, né? Se encontram com o Senhor nos ares e vão, né? O Senhor Jesus vem arrebatá-los e leva. Lembra do texto de João 3? Leva para estar com ele, né? Nas moradas que ele foi preparar, tá certo? E aí, então, depois que acontece o arrebatamento, é que a gente tem começa aqui na terra. Então, enquanto a igreja está lá no céu, está com Cristo, tá no céu com Cristo, aqui na terra começa o quê? A grande tribulação. Então, enquanto a igreja já está desfrutando da companhia de Cristo, como diz, o pau está quebrando aqui na terra, está acontecendo a grande tribulação. Tá certo? O anticristo está se manifestando, né? E está acontecendo todos aqueles flagelos que estão descritos no livro de Apocalipse, né? 7 taças, 7 trombetas, 7 selos, né? A ira de Deus sendo derramada, tá? Coisa que a gente vai depois, com calma, a gente vai
tentar nas próximas aulas ir falando com calma, tá, gente? Como eu tô sempre dizendo, tem muita coisa pra gente falar, pra gente explicar, tá? Bom, então, vamos lá. A palavra de ordem aqui, como diz o texto, o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem. Então eu disse aqui que esta palavra de ordem dada pelo Senhor possivelmente se refira ao comando, né, do Senhor para que os mortos sejam ressuscitados e os que estiverem vivos, que forem do Senhor, né, sejam trasladados então para o encontro do Senhor nos ares. Aqui também diz o quê? Diz que ouvida a voz do arcanjo, né? Tá aqui na sequência. Ouvida a voz do arcanjo. Então aqui, gente, os estudiosos da Bíblia acreditam que esse arcanjo aqui deve ser o arcanjo Miguel, tá? Esse autor que eu cito aqui, ele diz, visto que Miguel é o líder dos anjos em oposição a Satanás, talvez ele esteja presente aqui para anunciar o triunfo e a vitória. Porque o texto diz, ouvida a voz do arcanjo, né? E na verdade, eu estava lendo um outro comentarista hoje que ele diz que só existe um arcanjo citado nominalmente na Bíblia, que é justamente o arcanjo Miguel. Então, provavelmente, o arcanjo Miguel estará também nesse momento aqui, tá? E ele diz aqui, vai ser ouvida a voz do arcanjo. Também diz aqui que vai ser ressoada a trombeta de Deus. Não é? Agora, olha só. Gente, ressoada a trombeta de Deus. Nós temos dois textos muito interessantes que eu queria ler com vocês aqui. Um deles está em Mateus, capítulo 24, tá? Quer ver? Que é o sermão escatológico, né, de Jesus. Né? Lembra? Mateus 24, sermão escatológico. Mateus 24, versículo 31. Olha só, preste atenção aqui. É muito interessante a gente ir juntando os textos, né? A gente ir correlacionando os textos. Isso é muito interessante. Então, aqui em Mateus 24, 31, né? Se você... aqui, gente, a gente não tem tempo, né? Mas aqui, ó, só rapidamente, se você tiver com a sua Bíblia aberta, dá uma olhadinha aí. Capítulo 24 de Mateus, a gente tem aqui, do versículo 3 até o versículo 14, a gente tem esse período que a gente chama de o princípio das dores, que é o período que a gente está vivendo hoje, né? Ao que tudo indica. Aí do versículo 15 até o versículo 28, a gente tem o que é chamado de a grande tribulação, né? Então a gente entende que a igreja já não está mais aqui nesse período da grande tribulação. E aí, né, nós temos a vinda do Filho do Homem aqui, narrada do versículo 29 até o versículo 31, tá? E aqui fala-se, né? Fala-se aqui do grande clangor de trombeta, né? No versículo 31 fala aqui. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma à extremidade dos céus, tá? Mas você vê aqui, o que eu quero destacar aqui é a trombeta, porque são dois momentos aqui. Esse momento aqui, que está narrado em Mateus capítulo 24, 31, a trombeta está aqui soando, mas já é no final da grande tribulação. Só que no arrebatamento também nós temos a trombeta ressoando aqui, para o arrebatamento da igreja, né? E nós temos também um outro texto, que é 1 Coríntios, tá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que diz assim, 1 Coríntios 15, 52, né? Diz assim, olha, vamos ler aqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler esse texto, porque esse texto aqui é um texto correlato, né? É 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Vamos ler aqui, rapidamente? Deixa eu ver aqui, isso, 1 Coríntios 15,
50. Olha só o que o apóstolo Paulo diz aqui, olha. 1 Coríntios 15, 50. Ele diz assim, esse texto também fala sobre o arrebatamento. Ele diz assim, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então não tem como a gente entrar no reino, né? com esse corpo mortal, com esse corpo corruptível. Ele está falando aqui. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Verso 51. Eis que vos digo um mistério. Olha só, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Olha só, gente, essa declaração. Nem todos dormiremos. O que ele está dizendo aqui? Nem todos vamos morrer. Porque quando o Senhor Jesus vier arrebatar a sua igreja, alguns estarão vivos por ocasião do arrebatamento. Né? A gente não sabe quando vai ser o arrebatamento. Mas talvez seja nessa nossa geração. E se for nessa nossa geração, muitos de nós estaremos vivos. Tá? Então é isso que ele está falando aqui. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Por quê? Porque os que morreram em Cristo vão ter os seus corpos ressuscitados, gloriosos. E os que estiverem vivos terão seus corpos corruptíveis transformados em incorruptíveis. Então, nem todos dormiremos, ok. Mas transformados seremos todos. Tanto os que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento, como os que já morreram em Cristo. Essa aqui, gente, é a chamada primeira ressurreição. Que lá no livro de Apocalipse diz, bem-aventurado e santo todo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Essa aqui é a primeira ressurreição. É a ressurreição dos santos, a ressurreição da igreja. Tanto da igreja triunfante como da igreja militante. Né? A igreja triunfante é a igreja que já está com Cristo no céu. Essa é a igreja triunfante, já triunfaram. Né? E a igreja militante é a que está aqui ainda, militando. Então, ele diz aqui no verso 51, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. E olha só o 52, e ele diz que essa transformação vai ser como? Olha só, num momento, num abrir e fechar de olhos. Quando? Ao ressoar da última trombeta. Olha aí. Né? Olha a trombeta aí. Né? Então, ele está dizendo aqui, né, que nós todos seremos transformados, mortos ou vivos, né? Os que tiverem morrido em Cristo, ou os que estiverem vivos em Cristo, todos serão transformados num abrir e fechar de olhos, tá? Ao ressoar da última trombeta. E veja que lá em 1 Tessalonicenses fala, ressoar da trombeta de Deus. Né? Aí diz aqui, a trombeta soará, continuando aqui, verso 52, quem tiver com a sua Bíblia aí acompanhe. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Está aqui. É um texto correlato com 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Né? Ele está falando, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Tá? Não vão ressuscitar com o morto, não vão ressuscitar com o corpo corruptível. Vão ressuscitar com o corpo incorruptível. E nós seremos transformados. Tá? Verso 53, ele fala assim, olha, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Tá? Então veja que o corpo glorioso que a gente fala, o corpo ressurreto, né? O corpo glorioso, o corpo transformado,
Isso aqui é um mistério, gente. Por isso que ele fala aqui, né? Eis que vos digo um mistério. Ele até fala, é um mistério. Por quê? Porque é o mesmo corpo, tá? É o mesmo corpo que você teve durante a sua existência na Terra, só que é um corpo transformado. Não será mais um corpo sujeito à corrupção. Não será mais um corpo sujeito à morte, sujeito à dor, sujeito ao sofrimento. Será um corpo incorruptível, imortal. Mas é o mesmo corpo. É um mistério, né? É o mesmo corpo, só que transformado. De corruptível para incorruptível. De mortal para imortal. Né? De corruptível para um corpo glorioso, tá certo? Então ele está falando aqui, ó, é necessário, verso 53, é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Né? Versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Que palavra? Tragada foi a morte pela vitória. Amém, gente? Olha que interessante, tá? Então esses textos aqui eu não vou avançar mais, gente, porque tem muita coisa aqui, né, que a gente teria que falar, tá? Deixa eu ver aqui só um ou outro detalhe aqui que eu... Olha, só vou dizer aqui, tá no esboço, tá? Para quem quiser, depois amanhã eu vou colocar no blog. A doutrina da ressurreição, ela é ensinada tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, tem os textos aqui, que vai estar lá no blog para vocês, os textos dessa doutrina da ressurreição no Velho Testamento, dessa doutrina da ressurreição no Novo Testamento, tá? E é isso, tá? Então nós temos aí, nós vimos aqui basicamente 3 textos, né, que falam sobre o arrebatamento da igreja. A gente viu o texto de João 14, versículo 3, a gente viu e os textos clássicos, esses 3 textos acho que são clássicos, né? João 14, 3, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao 18, e 1 Coríntios 15, né, do 50, a gente leu até o 54, tá? Depois releia esses textos, se você puder, ouça essa aula novamente, tá bom? Vai ouvindo aí várias vezes para você ir gravando, para você ir, não é, fixando, tá certo? Essas verdades, essas lições, esses ensinamentos, tá bom? E aqui eu vou terminar essa nossa aula de hoje, a 4ª aula, tá? Gente, tem muito assunto ainda pra gente falar, tá? Espero que vocês continuem conosco aí, não desistam, né? Porque tem muito detalhe, gente. Esse assunto é um assunto muito... eu tenho estudado bastante, eu tenho lido, eu tenho ouvido, né, alguns ensinamentos sobre esse assunto também, alguns especialistas, né? E assim, é um assunto muito vasto, tem muita coisa, e eu quero compartilhar com vocês. Pouco a pouco, semana após semana, a gente vai, como diz, né, colocando um tijolinho, outro tijolinho, até que no final desse curso a gente vai ter uma bela casa construída, tá bom? Então, é isso daí. A nossa próxima aula de escatologia é na próxima terça-feira, às 20 horas, e amanhã cedo, né, para quem tem acompanhado, amanhã às 8 horas da manhã, quarta-feira, nós vamos ter uma live, eu e a minha esposa fazemos uma live aí de terça a sexta, todas as manhãs, às 8 horas. A gente está falando sobre as parábolas de Jesus, conteúdo que também está no Facebook e no nosso canal do YouTube, ok? Procure o meu canal do YouTube, vai lá no YouTube, digita lá Ronaldo Guedes Bezerra, tá? Ou no Google mesmo, você digita Ronaldo Guedes Bezerra, canal do YouTube. O meu Bezerra é com S, tá? Coloca lá Ronaldo Guedes Bezerra, Bezerra com S, canal do YouTube e tal.
e você vai achar o meu canal, tem tudo lá, gente. Meu canal tem vários cursos, tudo gratuito, tá? No meu canal tem várias pregações que você pode ouvir, tem as lives que a gente está falando, saúde emocional, parábolas de Jesus, né? Personagens da Bíblia. Gente, tem muita coisa lá no canal. Se inscreve lá, se você puder, se inscreva no nosso canal, acione os sininhos das notificações e vamos aprender a palavra de Deus juntos, ok? Tá acabando aqui no Instagram também. Um forte abraço para vocês, Deus abençoe e até uma próxima oportunidade, permitindo Deus.